Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Dr. Santiago Paes. Eu sou o professor Santiago Paes, professor de Educação Física, nutricionista e psicólogo. E nesse episódio eu vou falar sobre uma estratégia de treinamento muito legal chamado Sleep Low. Né, o nome aí é em inglês, durma devagar, né, o sono leve, mas que nós podemos inferir que tem uma relação muito interessante aí com possibilidades de ajuste do treinamento ou até mesmo vinculadas aí ao aproveitamento de algumas questões hormonais e metabólicas que podem estar auxiliando muito no processo de emagrecimento. Mas antes de falar sobre o treinamento ou um método de treino chamado Sleep Low, não esqueça de curtir esse episódio, comentar aqui o que você achou, compartilhar esse episódio com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não perca a oportunidade, porque conhecimento liberta e é muito importante para que a gente tenha senso crítico e que a gente possa evoluir em relação aos nossos resultados ou até mesmo como ser humano e profissional, especialmente profissionais de saúde que lidam diariamente com as pessoas que gostariam de melhorar a saúde como um todo. Sleep Low é um método muito legal que une algumas estratégias dietéticas, de treinamento também e algum aproveitamento hormonal e metabólico. Ou seja, tudo aquilo que envolve a relação entre controle de apetite, fome, saciedade e também atribuída à recuperação de alguns agentes nutricionais importantes e também alguns agentes bioquímicos que vão estar melhorando a capacidade de treino no outro dia. O que trata esse método? Trata numa estratégia no qual você pode estar treinando à noite. Depois de treinar à noite, você não faz uma refeição pós-treino, vai dormir e depois de dormir acorda, treina em jejum e somente depois do treino você vai fazer uma refeição. Nossa, Santiago, parece uma estratégia muito doida, hein? Muito doida. Você é pichuruco? Você é biruleibe? Ô meu, liga e desliga. Bom, então, o que acontece? A gente está pensando, muitas vezes, em treinamentos extenuantes ou até mesmo treinamentos dos quais o gasto calórico ou a demanda de recuperação ela é muito grande, como, por exemplo, triatlon, uma maratona ou por aí vai. Mas quando a gente está pensando numa musculação, ou até mesmo num cardio, de até mesmo uns 30, ou a depender do nível de treinamento do indivíduo, 1 hora, numa intensidade moderada, a gente não vai ter um gasto calórico tão grande a ponto de competir com a necessidade de substrato para estar gerando energia para aquela contração muscular. Se a gente está falando de uma intensidade mais alta, ou seja, uma intensidade no qual a gente tem acima de mais ou menos ali 65, 70% da capacidade máxima aeróbica do indivíduo, e por conta dessa intensidade ser mais alta, eu precisar mais de glicogênio muscular, que é a reserva do músculo, aí talvez a gente poderia estar pensando que a gente tem que tomar cuidado com a distribuição dessa duração e intensidade do exercício feito à noite e indo para a cama sem alimentar, para que eu acorde no outro dia e, a depender do treino que eu faça, eu não comprometa ou talvez eu não exacerbe a minha reserva de energia do músculo para fazer esse treino logo de manhã em jejum. Primeira linha de frente é essa. A gente sabe que uma sessão de musculação, em média, tem um gasto de 250 quilocalorias. Ah, Santiago, mas poxa, eu treino intenso, eu não treino fofo, eu treino até em falha, eu não treino com repetição de reserva, eu não treino... aquelas histórias, aquela justificativa que muitas vezes o marombeiro dá e não cita uma variável objetiva de treinamento. Não fala volume total de treino, não fala qual é a capacidade aeróbica do indivíduo, nada. É só tipo treino intenso. Intenso não é, característica, a gente não está falando de um adjetivo, certo? Mas vamos lá. O que acontece? Se nós estamos pensando num treino de moderada intensidade, ou seja, abaixo dessa intensidade que eu falei para vocês, a gente está pensando aí num treino que vai gastar aproximadamente aí 300 quilocalorias se ele for o cardio, ou seja, uma corridinha tranquila vai gastar mais ou menos isso aí numa meia horinha. Se eu estou falando da musculação, esse treino de 250 quilocalorias, ele vai estar por volta de até mais ou menos entre 8 e 10 exercícios
3 a 4 séries, 8 a 12 repetições, com um tempo de recuperação de 60 a 90 segundos, com intensidade aí atribuída a mais ou menos 70 a 85% da capacidade máxima, o que gira mais ou menos entre 8 e 12 repetições. Essa é a descrição que eu esperaria de alguém que fala sobre treinamento, e não um cara que se julga um experiente em treinamento e fala treino fofo, treino até a falha, treino não sei o que lá, tem que ver as veias, tem que ver Jesus, tem que não sei o que lá. Isso não existe em treinamento, ok? Mas vamos embora, foco aí, foco, fé é ótimo. Foco, fé e força, galera. A produção aqui já tá me dando um esporro aqui, mas tá tranquilo. E aí, o que acontece, pessoal? Se eu tenho esse treino, mais ou menos nessas condições, depois do exercício, a gente tem um período que se chama período anorexígeno pós-exercício. O que significa isso? Quando eu faço exercício, o meu corpo ele precisa liberar na corrente sanguínea um hormônio muito importante que é a adrenalina, porque vai aumentar a nossa frequência cardíaca, para o coração injetar mais sangue até a musculatura que está precisando de oxigênio, porque a cada contração muscular eu tenho uma hipóxia tecidual, porque a musculatura contrai e no meio dessa musculatura está cheio de vaso. Se eu aperto esses vasos, o aporte de oxigênio para o músculo ele fica transitoriamente interrompido. Isso faz com que algumas células detectem que transitoriamente há uma redução desse oxigênio, que a gente chama de hipóxia tecidual, e essa hipóxia tecidual ela aciona alguns mecanismos, como até mesmo algumas enzimas, que vão levar essa informação até o cérebro, e o cérebro vai detectar que precisa de oxigênio e vai gerar uma resposta no nosso coração de aumento, tanto da frequência cardíaca, quanto também do quê? Das trocas respiratórias. É por isso que o seu coração bate mais, e é por isso que a sua respiração fica mais ofegante para você tentar captar mais oxigênio do ar que você respira. Não quer dizer que você vai captar mais oxigênio, porque o oxigênio quem capta é o músculo esquelético. E eu preciso também, tanto essas trocas a nível alveolares, essa entrega de oxigênio no sangue, esse transporte por proteínas específicas e essa entrega desse oxigênio até a musculatura que vai pegar esse oxigênio e produzir a energia na forma de ATP. E aí, meus queridos, é muito importante que nós tenhamos o quê? Em mente que quando essa adrenalina aumenta e depois do treino eu paro de treinar, o meu corpo ele não para de uma hora para outra. Há ainda o que a gente chama de efeito não, é EPOC, né, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Ou seja, o meu corpo ainda está um pouquinho aceso, vamos colocar assim, ativo, e ele ainda está consumindo um pouquinho mais de oxigênio. É alto isso aí? Não, não é. É significante para o emagrecimento? Besteira, não é. Mas, metabolicamente falando, o meu corpo ainda está precisando de oxigênio até ele reduzir essa frequência cardíaca ou essa necessidade de oxigênio, que o corpo ainda está desacelerando. Alguns chamam essa fase de volta calma. E, do ponto de vista hormonal, eu ainda estou com esses hormônios um pouquinho excitados, aumentados. E quando eu estou com essa excitabilidade um pouco maior, o meu corpo não me dá fome. Não faz sentido eu tô com adrenalina mais alta, e a adrenalina é o principal hormônio que vai, por exemplo, no tecido adiposo e quebra o tecido adiposo, processo que a gente chama de lipólise, e tira esse triglicérido de dentro da célula adiposa e carreia até no sangue para que esses ácidos graxos sejam livres e trafeguem por transporte até a musculatura, que vai ser o principal veículo de oxidação, a popular queima de gordura. E no músculo também a adrenalina chega, quebra o glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular é como se fosse o açúcar do músculo. Quando eu quebro esse glicogênio, ele sai desse músculo para a corrente sanguínea na forma de glicose, e isso pode também voltar para alguns outros tecidos e fazer essa recuperação muscular. Então a adrenalina, ela naturalmente ela já consegue também reparar isso, ou até mesmo o próprio corpo, em função dos resíduos metabólicos da quebra dessa glicose, ele pode pegar algumas partículas como lactato e reaproveitar lá no fígado e gerar novamente energia na forma de glicose. Se essa glicose volta para o sangue depois de reciclado no fígado, eu posso pegar essa glicose e voltar para o tecido adiposo e, consequentemente, ou até mesmo para o próprio músculo e recuperar tanto a musculatura, quanto também voltar para o tecido adiposo, a depender do quanto eu gastei de energia ou a depender do quanto eu fiz de déficit calórico ao longo do dia.
Então isso é muito importante para eu estar aliando ao sleep low. E aí, o que que acontece? Depois do exercício, por conta dessa excitabilidade, geralmente eu vou ficar aí talvez uns 30, 40 minutos sem fome. E já aproveitando que eu vou ter isso, o indivíduo ele pode tomar um banho, pode dar uma relaxada, pode tomar um chá também. O banho quente, ele é vasodilatador, ou seja, a temperatura mais alta faz com que o vaso aumente a distensibilidade desse vaso. Se há o aumento da distensão, do vaso, a pressão tende a reduzir. Se a pressão arterial tende a reduzir, você dá uma relaxada também. Então, aproveitando esse todo, e não indo comer, você pode dormir. E aí você está aproveitando um tempo em que talvez você teria fome para comer algo, e de fato depois você foi para a cama e ainda ficou 8 horas de sono. Ou seja, talvez se você for dormir às 10 horas da noite, for treinar 8 horas, você ficou de 8 horas da noite, talvez até 8 horas da manhã no outro dia sem comer. E aí acordando 8 horas da manhã, você pode tomar um cafezinho preto ali, e consequentemente ir treinar em jejum também. A grande questão é, esse treino que você vai fazer é também de musculação? É do mesmo grupo muscular que você treinou aí menos de 12 horas no último treino? E se for, aí a gente tem que avaliar, tá? Mas geralmente não é. Quem faz essa estratégia consegue, consegue não, né? Ajusta talvez, segmentos corporais diferentes ou até mesmo tipos diferentes de treino, no qual você pode fazer uma musculação e essa é uma união muito boa, no qual você pode fazer um cardio à noite ou fazer uma musculação de dia ou o inverso, que dá super certo. Porque aí com um cardio às vezes de meia hora, quando você treina superiores no outro dia, você pode estar evitando essa competição de reserva nas musculaturas que vão ser exigidas. Isso é um fator que necessariamente vai comprometer? Não. Vai depender do quanto de gasto, quanto do volume que você teve no exercício da noite, ou seja, se você fez um volume alto de treinamento, né? Se você fez talvez aí 20, 24 séries para o mesmo grupo muscular à noite, e volta a fazer 20, 24 séries para o grupamento muscular no outro dia de manhã, ainda em jejum, aí a gente tem que estar tomando cuidado, porque às vezes isso pode interferir sim pela redução da recuperação, pela falta de substrato no treino que você vai fazer de manhã. Mas geralmente com cardio, ou seja, no qual eu vou estar fazendo ali, às vezes, membros superiores, se eu dividir ABC, à noite eu vou treinar peito e tríceps, e de manhã eu faço um cardio, necessariamente de manhã para aproveitar esse maior tempo aí que eu vou estar em jejum e aproveitando esse sleep low. Então eu acordo 8 horas, tomo um cafezinho preto às 9 horas, vou treinar. Desculpa, tomo um cafezinho preto às 8h30, vou treinar às 9 horas e de 9 fico até umas 10 horas, volto para casa às 10h30 e aí sim eu faço um café da manhã só para segurar ali, porque meio-dia eu tô almoçando. Isso é uma estratégia muito interessante porque eu aproveito essa oscilação hormonal e, consequentemente, vou aumentando esse gasto calórico por conta tanto dessas questões hormonais que tendem a estar aumentadas pela seleção do horário de treino e também pela dinâmica de gasto que eu vou ter, ou até mesmo da separação dos treinos que eu vou ter, e por conta desses aproveitamentos, eu posso estar ficando aí 14, 15 horas só ajustando essa intensidade um pouco mais leve, ou até mesmo uma contribuição natural à noite, que eu já fiquei o dia inteiro consumindo alguns alimentos, alguns macronutrientes e me preparando para um treino que às vezes é um pouquinho mais volumoso e diluindo essa brincadeira com treinos transitórios, dos quais eu aumento a liberação de adrenalina, suprimo essa fome e fico mais tempo nesse período pós-exercício sem essa fome e necessariamente por um aproveitamento hormonal, eu consigo ficar mais tempo sem comer. Uma excelente estratégia, especialmente para quem é treinado, para quem já tem um controle alimentar adequado, para quem já sabe identificar a diferença entre fome mesmo e vontade de comer, e até mesmo quem sabe identificar talvez os momentos dos quais eu possa estar reduzindo a performance, principalmente na musculação, com análise pela percepção de esforço ou até mesmo antes do treino, como a análise de recuperação pré-exercício, principalmente por uma ferramenta que se chama TQR. Então, assim, pessoal, dá para fazer.
Mas você precisa de um personal trainer que pelo menos estude só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho, tá? E vídeo de YouTube, a não ser do Dr. Santiago Paes, pode ser referência da internet, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo, não esqueça de comentar o que você achou desse episódio, o que você não entendeu. Escreve aqui nos comentários que eu vou explicar, talvez com outras palavras, ou de alguma maneira eu vou continuar essa resposta, ou a gente vai aí esclarecer algumas dúvidas de vocês. Não deixe de compartilhar esse episódio com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat.